Você já parou para pensar? Por que existe algo, em vez de nada? Um universo com mais de 2 trilhões de galáxias, repleto de leis matemáticas, simetria, gravidade e luz. Tudo isso, por acaso? Ou por projeto? E se nem a ciência, nem a religião souberem a verdade completa? Hoje vamos entrar em um terreno proibido. A pergunta que aterroriza físicos, filósofos e teólogos. Quem criou o universo? E prepare-se, porque talvez você nunca mais veja o cosmos da mesma forma. Agora feche os olhos. Imagine o universo desaparecendo. Sem galáxias, sem planetas, sem luz, sem tempo, sem espaço, sem você. O que sobra? Segundo a ciência, tudo começou há 13,8 bilhões de anos, com um evento que chamamos de Big Bang. Mas não se engane pelo nome. Não foi uma explosão em algum lugar do espaço. Foi a criação do próprio espaço-tempo. Mas aqui está o verdadeiro enigma. O que havia antes do Big Bang? A resposta oficial da física moderna? Nada que possamos compreender. Stephen Hawking propôs que perguntar o que veio antes é como perguntar o que existe ao norte do Polo Norte. Uma pergunta sem sentido, porque o tempo simplesmente não existia. Mas, será mesmo? E se essa explicação for apenas o limite daquilo que podemos observar, e não daquilo que de fato existe? Porque pense comigo, tudo o que tem um começo precisa de uma causa. E se o universo teve um início, o que ou quem deu o primeiro impulso? Será que foi o nada que criou tudo? Ou será que estamos ignorando algo infinitamente maior do que podemos conceber? E o mais inquietante, talvez a verdadeira resposta esteja além da ciência, da fé e da lógica. O que acontece depois do Big Bang é quase um poema cósmico. Num instante, o universo é apenas energia fervente e partículas primitivas. Mas então, lentamente, começa a dança. Quarks se unem para formar prótons. Átomos surgem. A matéria se organiza. As primeiras estrelas se acendem como tochas na escuridão absoluta. Galáxias giram em espirais elegantes. E, em um pequeno ponto azul, bilhões de anos depois, você. Para os cientistas, essa é a beleza da evolução cósmica. Do caos primordial à complexidade da vida. Tudo sem um maestro. Tudo por leis naturais. Mas aqui surge uma dúvida inquietante. Como a aleatoriedade gerou simetria? Como a matéria bruta, inconsciente, produziu algo capaz de refletir sobre o próprio universo? Essa é a fronteira onde a ciência toca o abismo. Onde as equações funcionam, mas o sentido escapa. E nesse ponto, até os mais céticos admitem. A matemática explica o como, mas o porquê ainda ecoa no silêncio. Agora olhe para o universo com outros olhos. Tudo parece funcionar com uma precisão absurda. A gravidade é forte o bastante para manter os planetas girando, mas fraca o suficiente para permitir a expansão do cosmos. A carga do elétron, a velocidade da luz, a força nuclear. Cada constante do universo parece ter sido ajustada como se alguém estivesse afinando um instrumento cósmico. Se qualquer uma dessas variáveis fosse alterada por uma fração mínima, estrelas não se formariam, a química não funcionaria e a vida jamais existiria. Esse é o chamado princípio antrópico. O universo parece feito sob medida para permitir a existência da vida consciente. O físico Paul Davies disse: a impressão de um projeto é esmagadora. Outros cientistas, como Roger Penrose, calculam as probabilidades de um universo como o nosso surgir por acaso. E os números são tão improváveis, tão incalculáveis, que parecem flertar com o impossível. Então a pergunta muda. Será que existe mesmo uma mente por trás da matemática? Um arquiteto invisível? E se o universo não for um acidente feliz, mas sim uma mensagem codificada? E se
tudo isso estiver errado, e se o nosso universo não for o único? A hipótese do multiverso propõe algo tão grandioso quanto desconcertante: que existam incontáveis universos, cada um com suas próprias leis da física, suas próprias realidades, seus próprios começos e, talvez, seus próprios fins. Em alguns, as estrelas nunca se formam. Em outros, a gravidade é tão forte que tudo colapsa em segundos. E apenas em raríssimos, como o nosso, a vida encontra um lar. Essa ideia seduz muitos cientistas porque dispensa a necessidade de um criador. Afinal, se existem infinitas possibilidades, uma como a nossa teria que surgir em algum momento, certo? Mas o multiverso traz um novo dilema. Se há infinitos universos, quem ou o que deu origem a todos eles? Será que trocamos um enigma por um labirinto ainda mais profundo? No fim, parece que cada resposta empurra a pergunta um passo adiante. Como se o Criador, ou o mistério, não estivesse fora do universo, mas escondido entre as camadas infinitas da própria realidade. E talvez, o maior segredo esteja em algo muito mais próximo de nós. Olhe ao seu redor. Toque em algo. Respire. Pense. Agora pergunte a si mesmo: quem está experienciando tudo isso? Porque o universo não é apenas feito de átomos, luz e matéria. Ele é feito de experiência, de consciência. A física explica partículas, gravidade, espaço-tempo. Mas até hoje, nenhuma equação conseguiu explicar como a matéria gera mente. Como um cérebro feito de carne, impulsos elétricos e moléculas consegue sentir amor, tristeza, beleza, medo e contemplar o infinito. Esse é o chamado problema duro da consciência. E para muitos ele muda completamente o jogo. Alguns pensadores sugerem que a consciência não é um subproduto do universo, mas sim uma parte fundamental dele. E se for a consciência e não a matéria, o verdadeiro alicerce da realidade? Será que somos apenas algoritmos biológicos? Ou fragmentos de algo maior, expressando-se em forma humana? Porque, no fim das contas, o maior mistério do cosmos talvez não seja o que há lá fora, mas sim o que está acontecendo aqui dentro. Ao longo da história, ciência e fé foram tratadas como inimigas, mas talvez sejam apenas dois olhares sobre o mesmo horizonte. A ciência busca o como, a fé busca o porquê. Ambas nascem do mesmo lugar: a inquietação humana diante do desconhecido. Max Planck, o pai da teoria quântica, afirmou: a ciência não consegue resolver o mistério final da natureza, porque, no fundo, somos parte do mistério que estamos tentando resolver. Já Carl Sagan via o ser humano como o meio pelo qual o cosmos se contempla a si mesmo. Talvez fé e ciência não estejam em guerra, mas sim dançando em torno de uma mesma chama, a busca pelo sentido da existência. E talvez, no fim, a pergunta: quem criou o universo? Não exija apenas telescópios ou templos, mas algo que carregamos dentro de nós: consciência, intuição, silêncio. Porque pode ser que o universo não precise ser explicado, mas apenas vivido. O universo pode ter nascido do nada, de uma mente infinita, ou de uma realidade que nossa linguagem nem é capaz de nomear. Mas enquanto os telescópios buscam respostas no céu e os físicos mergulham nas partículas invisíveis, nós seguimos com uma pergunta gravada no coração: por quê? E talvez, só talvez, o próprio ato de perguntar, de contemplar, de sentir maravilha diante do infinito, seja a maior evidência de que fazemos parte de algo muito maior. Agora eu te pergunto: você acredita que o universo foi criado? Ou apenas aconteceu? Deixe sua visão nos comentários. Compartilhe sua dúvida, sua fé, sua hipótese, porque é nesse diálogo que o universo continua vivo. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui a astronomia é só o começo. A viagem é para dentro do infinito.